E o Seu Cidade está de volta. Quero abraçar a você que nos acompanha sempre. Quero abraçar dois pastores. Eu estive, inclusive, no início de março, no retiro espiritual. Quero abraçar o pastor Toninho da Igreja Nazareno e o pastor Newton da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos. Aliás, sensacional, hein? A gente relaxou tranquilo. Afinal, do jeito que estão os esportes competitivos aqui da cidade. E por falar em esporte competitivo, torcedor, olha, o basquetebol masculino, o ano passado, deixaram de prestar contas para a Federação Paulista de Basquetebol de algumas coisas, e as informações que nós temos que precisa quitar lá, hein? O presidente gastou algumas coisas lá, viu, presidente? O Carloto, mas tem que acertar bonitinho na federação lá, porque me parece que está complicada a vida do basquetebol de Jacareí. Já de São José dos Campos, o basquetebol de São José perdeu nesse último final de semana, mas está muito bem no Novo Basquete Brasil. O time volta a jogar nessa quinta-feira em São José. Vamos voltar aqui para os dois Mateus do Rugby Jacareí. Está muito calor por aí, Cruz? Está tranquilo. Bom, é o seguinte, e os pais com relação à sua viagem? Como é que eles analisam isso? Então, meu pai e minha mãe ficaram muito felizes, né? Porque eles sempre tiveram um sonho de que eu tivesse uma experiência fora do país, uma cultura nova para minha vida, como homem e como cidadão. E com essa oportunidade que me deram, meu pai abraçou, mas eles ficam com saudade, às vezes falam, né? Ficam preocupados. Meio receoso, né? Coisa de pai e de mãe. Então, quem que é mais coruja, o seu pai ou sua mãe? Meu pai. Minha mãe é mais tranquila, meu pai ele é mais... Mas geralmente a mãe, ela fica mais desesperada, né? né? Verdade, mas no caso, meu pai, ele fica mais desesperado nessa parte. Mas minha mãe também se preocupa, mas meu pai é um pouco mais. É interessante, vocês jogaram pelo menos as últimas competições para o Jacareí no campo do Balneário Paraíba. Isso, no campo do Balneário Quem Paraíba. é mais nos jogos, pai ou mãe? Meu pai. É. Ele vai mais nos jogos. Então você vai ter mais recados do papai do que da mamãe? Acho que sim. Matias, é interessante essa fase que o Cruz está passando, né? Mas em se tratando de Jacareí Rugby, como é que você avalia o time hoje na região? Porque São José dos Campos tem uma tradição incrível em algumas competições, né? Qual a diferença do Jacareí Rugby para São José dos Campos? Jacareí é um projeto de São José, né? Jacareí saiu de São José, um jogador de São José, trouxe o rugby para Jacareí. Desde 2013 a gente tem rugby aqui em Jacareí. E a principal diferença eu acredito que seja a estrutura, né? São José investe muito mais no esporte do que em Jacareí. Então São José tem um centro de treinamento novo, construído o ano passado, com academia, tem área médica, tem médico, tem fisioterapeuta, tem preparador físico, treinador de fora. Então acredito que a estrutura de São José é superior de Jacareí. Jacareí está longe para conseguir isso, essa estrutura? Olha, e dentro de campo a gente... Vocês já mostraram que vocês conseguem. Dentro de campo a gente bate de frente. Nas categorias de base em 2012 a gente ganhou quase tudo. Então, dentro de campo a gente bate de frente, mas fora de campo ainda falta muita coisa. A gente faz a nossa parte, que é dentro de campo, mas fora de campo, infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa, né? Hoje um atleta de Jacareí precisa mexer no bolso? Precisa. O que seria para tudo? O que seria até alimentação? Alimentação, a nossa academia, o deslocamento por treino. Algumas viagens a gente tem que inteirar. O terceiro tempo que acontece depois do jogo, a gente também dá uma ajuda. Seria o patrocínio ou vaquinha de vocês mesmo? Na categoria adulta a gente já é um pouco mais independente, né? Mas dos menores é o patrocínio ainda que... Esse é o quadro, não sei, falar de São José você não está lá, mas você deve conhecer os atletas. É o mesmo quadro ou é diferente? Algumas coisas são diferentes. Por exemplo, eles jogam a primeira divisão do Nacional, então... Isso. As viagens deles são pela Confederação Brasileira, então a Confederação paga as viagens.